Bem, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade aí à resolução 564 de 2017, onde nós iremos trabalhar aí a questão do capítulo 3. Nós já trabalhamos o capítulo 1, que foi o dos direitos, nós já trabalhamos o capítulo 2, que foram os dos deveres, e agora nós vamos trabalhar o capítulo 3 com relação às proibições. Tá? Então, com relação às proibições, nós vamos ver também alguns artigos, não vamos ver todos, porque vocês têm na íntegra lá na resolução que eu mandei para vocês no Canvas, tá? Então, no artigo 62, ele fala com relação às proibições. Executar atividades que não sejam de nossa competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Isso que nós já vimos, né, que nós só podemos realizar atividades que são nossas. Tá? Nós vimos na Lei 74, 98 e 86 que nós temos as atividades que são privativas do enfermeiro, as atividades que são do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, as atividades do técnico e as atividades do auxiliar de enfermagem. Tá? Então, nós não podemos, nós somos proibidos a estar realizando atividades que não são da nossa competência. Daí eu chamo mais uma vez a atenção de vocês a questão de de alguns profissionais, tá? Seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar, estarem realizando suturas, tá? É uma atividade que não é nossa da enfermagem, ok? E também a questão de alguns técnicos e auxiliares de enfermagem estarem passando aí sondas. Sonda é atividade privativa do enfermeiro. Tá? Então, nós, como supervisores da equipe de enfermagem, nós temos que estar orientando os nossos colegas profissionais a exercerem atividades que são da competência da enfermagem, de cada um. Okay? Artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoa de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. Pessoal, todo estabelecimento de saúde, ele é cadastrado num órgão que a gente chama CNES, C-N-E-S, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Tá? Nesse cadastro está lá o CNPJ da instituição, e está lá cadastrado todos os profissionais que trabalham nesta instituição. Então, se, por exemplo, Dalila trabalha no Hospital Regional do ICOL, tá? Então, o nome dela vai constar quando alguém abrir lá o CNES do Hospital Regional do ICOL e ver lá os profissionais, lá está o nome de Dalila como enfermeira, certo? A partir do momento que a gente sai de uma instituição e vai para outra, tá? A gente pede para a instituição retirar o nosso nome do CNES, ok? Porque muitas vezes isso impede de outra instituição que a gente vai trabalhar coloquem o nosso nome. Okay? Então, assim, muitas vezes para o município, quando sai um profissional e o outro logo não entra, muitas vezes o município ele não se interessa muito em tirar o nome do profissional que estava lá. Então, muitas vezes tem que ser um pedido realmente do profissional para se retirar esse nome. Então, por exemplo, se eu trabalho na estratégia do ICOL, na unidade básica do ICOL, e daí eu saio e vou para Lavras, trabalhar em Lavras, tá? Então, eu tenho que pedir, ou a própria instituição lá do ICOL, a própria Secretaria de Saúde, vai tirar meu nome do CNES, daquele posto de saúde que eu trabalhava, porque quando eu venho para Lavras, eu vou colocar meu nome nessa outra instituição.
tá? E o profissional ele não pode estar cadastrado em duas instituições com vínculo de 40 horas. Okay? Se for em uma estratégia e o outro serviço, sistema de plantão, aí sim eu posso estar cadastrado nos dois estabelecimentos. Tá? Mas eu não posso estar cadastrado em duas estratégias de saúde da família, porque nas estratégias, nós da enfermagem trabalhamos 40 horas. Então, como é que eu vou trabalhar 40 horas no ICO e 40 horas em Lavras? Tá? Ele pode trabalhar no máximo 60 horas, né, semanais. Okay? Então, existe, tá, esse Código Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES, e nós somos proibidos de estarmos com o nosso nome vinculado a uma instituição que a gente não presta serviço, certo? Por isso que, de preferência, que a gente, quando sai de uma instituição, peça logo para retirar o nosso nome do cadastro do CNES, ou então nós mesmos, nós profissionais, podemos abrir o cadastro e fazer um pedido lá, solicitando que tire o nosso nome, porque nós não fazemos mais parte daquela instituição. Tá? E daí o CNES, o órgão entra em contato com a saúde, né, com a Secretaria de Saúde e vê que realmente o profissional não faz mais parte. Isso demora mais tempo, né? O caminho mais rápido é a gente pedir para que retire o nosso nome na própria secretaria em que nós prestamos o serviço. Tá? Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir a assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outra. Ó, pessoal, dentro do nosso ambiente de trabalho, no nosso horário de trabalho, nós não podemos receber nenhuma espécie de vantagens, tá? Para cuidar bem do paciente X ou do paciente Y. Porque nós já estamos recebendo para tratar o nosso paciente bem, para assistir todo e qualquer paciente, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Então, a partir do momento que eu recebo para tratar paciente X, paciente Y, eu estou indo contra o nosso código de ética, que nos proíbe de receber essas vantagens, além de estar indo contra os meus princípios éticos. Tá? Então, veja, se eu trabalho na estratégia e de segunda a sexta, eu vou lá na casa de Dona Maria fazer o curativo de Dona Maria. Tá? Eu estou indo Professor, sem receber nenhuma vantagem. O áudio está falhando um pouco. Vigi, oh meu Deus, é para todos, acho que é internet. Desligar aqui os dados para ver se... Pronto, melhorou um pouquinho? Ou está do mesmo jeito? Tá também para Lavínia, também? Melhorou? Se ficar ruim novamente, vocês vão falando, é? Professora, a gente só não pode receber particular se a gente estiver trabalhando na instituição, né? Que a pessoa está sendo atendida, né? Isso, exatamente, tá? É assim, se eu estou na instituição em que eu estou trabalhando e se eu estou no meu horário de trabalho, eu não posso receber nenhuma vantagem, não posso fazer minhas atividades particulares, né? Aí, como é o exemplo que eu estava falando, de segunda a sexta, eu vou na casa de Dona Maria, fazer o curativo de Dona Maria, porque eu estou no meu horário de trabalho, tá? E isso faz parte das minhas atividades como enfermeira, ou técnico, ou auxiliar, ir na casa de Dona Maria, fazer esse curativo, tá? Sábado e domingo eu não tenho obrigação, certo? Por quê? Porque eu nem estou no meu ambiente de trabalho, nem estou no meu horário de trabalho. Aí, nesses casos, aí eu posso cobrar particular. Por quê? Porque eu nem estou no meu ambiente, nem estou no meu horário de trabalho. Então, Dona Maria vai comprar os meus serviços.
nesses dias em que eu não estou em trabalho. Nesses dias eu posso sim cobrar, certo? Mas estando no ambiente, estando no horário de trabalho, não posso cobrar por isso. Isso nos é proibido. Tá? Artigo 72. Para ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional. Tá? Aquilo que a gente já falou, a questão da infração ética e da infração disciplinar. Tá? Nós não podemos ir contra o nosso código de ética, porque nós estaremos cometendo uma infração ética. Quando eu digo que eu não sei que o meu código de ética me proibia disso, eu estou cometendo uma infração disciplinar, porque nós temos que ter noção do que o nosso código de ética nos orienta. Artigo 73. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper gestação, exceto nos casos permitidos pela lei vigente. Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Então, aquilo que nós já falamos lá nos dilemas bioéticos, né? O profissional de enfermagem ele é proibido de participar de qualquer prática de aborto, exceto o aborto legalizado. Certo? E também nós já falamos a questão de... Se ele não quiser, né? Participar mesmo que seja legalizado, se ele se recusar, ele não é obrigado, né? Exatamente, é o que diz aí no parágrafo único, Dalila. Ele pode se recusar, tá? Mas desde que ele garanta a continuidade da assistência, que é o quê? Ele informa a gestão de que ele não quer participar. Tá? E a gestão, ou ele mesmo, vai colocar outro enfermeiro no lugar dele. Tá? Por quê? Porque a paciente ela não pode ficar desassistida. Se precisa ser de um profissional enfermeiro, e eu não quero, de acordo com os meus princípios éticos, então a gestão ou o próprio profissional pode arranjar um outro colega enfermeiro para ficar no lugar dele. Certo? Ainda das proibições. Provocar, estou passando aqui no computador, provocar ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. Né? Isso aí até nós já falamos a questão da eutanásia. Tá? Nós não, aqui no Brasil é proibido a prática da eutanásia. Nós da enfermagem, dentro do nosso código de ética, somos proibidos de estar realizando a eutanásia, certo? Que é antecipar a morte da pessoa. Artigo 78. Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional. Então, nós, enfermeiros, nós pagamos farmacologia, porque lá na farmacologia nós iremos saber, nós iremos aprender a ação da droga, né, que é o tempo de vida das drogas, os riscos, as vias de administração, tá? Quando nós colocamos... quando nós pagamos as disciplinas práticas, tá? Nós também aprendemos essa questão da farmacologia, certo? A gente, quando vocês pagarem disciplinas dentro da saúde coletiva, falando sobre diabetes, hanseníase, tuberculose, hipertensão, então todos irão, né, mostrar para vocês essa questão das medicações. Tá? Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. Tá? Nós já falamos sobre essa prescrição de medicamentos, que nós somos proibidos de nós como enfermeiros, nós somos proibidos de prescrever qualquer medicamento. Tá? Porém,
nós podemos prescrever os medicamentos dos programas que nós trabalhamos dentro da saúde pública e que são também entregues na saúde pública, tá? Mais na frente, em outro conteúdo, que é de consulta e prescrição de enfermagem, nós iremos trabalhar novamente essa questão da prescrição dos medicamentos, certo? Então, por exemplo, Dalila, nós trabalhamos consulta de pré-natal, tá? Então, nós vamos atender a gestante e podemos prescrever os medicamentos como sulfato ferroso, ácido fólico, tá? Que fazem parte da consulta de pré-natal e que são entregues na atenção básica. Nós trabalhamos puericultura com as crianças, tá? Então, nós podemos prescrever, né, os remédios para a everminose, né, o ácido fólico aí para as anemias, tá? Que fazem parte do programa que a gente realiza com as crianças, que é a puericultura, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, e são medicamentos que são entregues na atenção básica, tá? Com relação aos hipertensos e os diabéticos, Dalila, nós não prescrevemos. Nós, enfermeiros, só podemos transcrever, tá? É por isso que, para esses grupos, já existe até a caderneta, né? A caderneta do hipertenso, a caderneta do diabético, onde, mesmo na consulta com o enfermeiro ou com o médico, eles só olham, né, a questão da medicação continuar, e daí eles vão na própria farmácia sem precisar nem da receita, né? Fica o controle mesmo lá da caderneta do hipertenso e do diabetes, tá? Mas nós, como enfermagem, só podemos transcrever essas medicações dos hipertensos e diabéticos. Artigo 88. Registrar e assinar ações que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional, tá? Então, pessoal, nós somos proibidos de assinar, por mais que a gente confie no nosso colega, a gente não pode estar assinando procedimentos, orientações que o nosso outro colega realizou. A gente só assina o que a gente realizou. Então, por exemplo, Lavínia estava no plantão da manhã, tá? E daí Lavínia organizou todas as medicações para administrar nos pacientes, só que devido a uma grande demanda que ela teve pela manhã, ela não conseguiu administrar as medicações, porém ela preparou todas, tá? Aí eu chego no meu plantão, daí Lavínia diz, Clélia, eu já preparei todas as medicações, não tive tempo de administrar, então você administra, certo? Aí eu vou dizer, não. Por mais que eu confie em Lavínia, eu não posso estar administrando medicações que foi preparada por outro colega, tá? Porque assim como eu, o outro colega ele pode ter trocado uma medicação, né? Somos seres humanos, somos passíveis de erro, tá? Então, só administra a medicação se você preparou, certo? Porque quem administra é quem vai assinar no prontuário, registrar no prontuário, assinar. Então, é quem vai ser o responsável, certo? Então, Lavínia, ela não vai ter nenhuma prova de que foi ela que preparou, porque lá está a minha assinatura, lá estão os meus registros. Então, a responsável vai ser eu, tá? Deixa eu olhar o que é que vocês estão falando aí. Certo? Então, por mais que pode fazer por maldade, tá certo? Mas também pode ser, né, por um erro, tá? E daí a gente é proibido de assinar coisas que o outro colega que fez. Se ele fez, ele assina. Se ele preparou a medicação, ele administra, tá certo? Artigo 89. Disponibilizar o acesso às informações e documentos a terceiros que não sejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal
ou responsável legal por determinação judicial. O que é que isso quer dizer? Que só quem pode saber as informações de um paciente são os profissionais que estão cuidando dele. Vamos exemplificar. Dalila, ela trabalha no setor de pediatria, tá? E eu estou cuidando de seu João, que é adulto, tá? Então, lá, Dalila, ela não tem que saber nenhuma informação de seu João. Por quê? Porque ela trabalha, mesmo trabalhando no mesmo hospital, mas ela está trabalhando em outro setor. Ela não está cuidando de seu João. Então, ela não tem que saber nenhuma informação do seu João. É proibido eu chegar para a Dalila e dizer, Dalila, seu João está com esse diagnóstico, seu João está com isso, seu João está com aquilo. Isso é quebra de sigilo profissional, tá? Agora, se Lavínia é a enfermeira da família, tá? E seu João, mesmo que Lavínia nem trabalhe na instituição, tá? Mas seu João, ou o responsável de seu João, quer que Lavínia, por ser da família, acompanhe todo o tratamento, toda a evolução do seu João. Tá? Então, aí, com a autorização deles, de seu João ou do responsável, Lavínia vai receber todas as informações, vai ter acesso ao prontuário, porque o prontuário é do paciente, tá? E daí ela vai saber todas as informações, certo? Mas veja, o profissional, ou o paciente ou o responsável assinaram e permitiram, certo? Daí não vai ser quebra de sigilo, porque tudo foi de acordo com o desejo do paciente. Tá? Artigo 91. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. Parágrafo único. Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde. Tá? Então, veja, existem as atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. Então, se eu, como enfermeiro, não posso realizar determinada atividade, eu tenho que delegar, que pedir, que orientar para outro colega enfermeiro realizar essas atividades. Se são atividades privativas, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem não podem realizar. Tá? Então, só outro colega enfermeiro. É aquilo que a gente viu lá no aborto. Tá? Caso eu não queira, mesmo o aborto sendo legalizado, então eu informo a gestão e ou a gestão ou eu mesma tenho que colocar outro enfermeiro lá que faça o serviço, certo? Porque as atividades que são privativas do enfermeiro, só quem pode realizar é o enfermeiro. Artigo 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade, em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outro. Isso nós somos proibidos. Tá? Então, por isso que nós temos que zelar, que é um patrimônio público. Então, nós temos que zelar por equipamentos, por materiais, não desviar esses materiais, não permitir que ninguém os desvie, tá? Nem a questão financeira, certo? A gente sempre tem que estar orientando a questão do bom uso, ok? E daí, pessoal, nós entramos no capítulo 4. O capítulo 4, ele fala sobre as infrações e penalidades, tá? Aqui nós vamos ver aquelas 5 penalidades que nós já vimos aí na Lei 5.905, tá certo? E vamos ver também os grupos de infrações, tá? Então, artigo 104. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância
as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREM. Tá? Então, isso nós já trabalhamos, né? Infração ética e infração disciplinar, onde diz que a infração ética é a desobediência do Código de Ética, é a gente ir contra o nosso Código de Ética. Tá achando meu áudio baixo, ô mulher? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui alguma coisa. Eu já está no máximo do máximo. Ver se eu falo um pouquinho mais alto, então. Melhorou um pouquinho? E daí, pessoal, o que seria a infração disciplinar? É quando... Ótimo, valeu, Lavínia. É quando eu digo que eu não sei que o meu código de ética me proibia disso, que o meu código de ética me dava isso como dever, como direito, tá? E nós temos que saber o que é que o nosso código de ética fala, certo? Por isso que a gente tem que estar sempre lendo o nosso código de ética, sempre lendo a resolução 564 de 2017. Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise do fato, do ato praticado ou ato omissivo e do resultado, tá? Então, pessoal, não há uma relação direta como eu cometi essa infração e daí vou receber essa penalidade. Não há. Na verdade, vai se abrir um inquérito contra o profissional. Esse inquérito, ele é aberto dentro do próprio Corém, tá? E ele demanda tempo. Por quê? Porque vai ser analisado os atenuantes do profissional, onde os atenuantes, nós vamos ver mais na frente, ele vem a minimizar a situação do profissional, tá? Vai analisar os agravantes, que é aquilo que vai agravar a situação do profissional. Vão se escutar as testemunhas contra, as testemunhas a favor, tá certo? E daí vão ver qual foi o resultado dessa infração para com o paciente e vai se aplicar uma penalidade para o profissional, tá? Então, isso demanda um certo tempo. Na realidade, isso já é infração, tá? Quem foi que perguntou foi Dalila. Na realidade, Dalila, isso entra como infração. Por quê? Lembra lá quando a gente viu os deveres? É nosso dever fazer com que manter as nossas obrigações financeiras em dia. Tá? Então, se a gente não mantém as nossas obrigações financeiras em dia, então aí já estamos cometendo uma infração. Agora, se nós vamos receber uma penalidade ou não, isso aí vai do Corém, tá? Eu já vi situações em que o Corém nunca penalizou, o profissional já devia muitos anos, o Corém nunca penalizou, né? Porém, mandou cartas mostrando ao profissional que ele precisava pagar, que era um dever, né? E mostrando lá algumas parcelamento, tá certo? Porque senão iria se abrir um inquérito para com o profissional, tá? Então ia para cartório, né? Ele ia ser chamado na justiça porque ele é inadimplente, tá? E já vi situações em que o Corém, né, suspendeu as atividades do profissional enquanto ele tivesse devendo. Então, como ele foi obrigado, porque ele não podia exercer sua profissão, tá? Porque ele estava suspenso, então ele se sentiu realmente obrigado, porque só podia voltar a trabalhar se pagasse.
tá certo? Mas isso também vai, né, dos fiscais do Corém, das tentativas, né, com relação a o profissional querer parcelar e tudo mais, tá? Querer realmente pagar parcelado. Há primeiro uma negociação, tá? Isso com relação à sua pergunta, né, das anuidades em atraso, tá? Artigo 107. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código do Processo de Ética Disciplinar, vigente, aprovado pelo COFEN. Né? Nós já vimos que o COFEN, o sistema COFEN-Corém, eles são autarquias, e por serem autarquias, né, eles podem estar aí trabalhando nessa questão das infrações e das penalidades. Pode estar abrindo aí inquéritos com relação ao profissional. Tá? Artigo 108. As penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN-Coréns, conforme determinado no artigo 18, Lei 5.905, de 73, são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Vamos ver agora cada um deles, tá? O que seria essa advertência verbal? A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrado no prontuário do mesmo na presença de duas testemunhas. Né? Como a gente até já viu, a advertência verbal, ela é quem pune, quem pune com essa penalidade é o Corém, tá? A penalidade de advertência verbal é feita pelo Corém, certo? Então, o Corém chama o profissional e daí ele vai ser advertido sobre determinada infração. E essa advertência, ela fica registrada no prontuário do profissional, tá? Todas as documentações, pessoal, que a gente entrega ao Corém, quando a gente vai fazer a nossa inscrição, é guardado numa pasta, e essa pasta, ela se chama de prontuário, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu prontuário no Corém Ceará, porque eu sou inscrito no Corém Ceará. Então, lá está todas as minhas documentações, as anuidades que foram pagas, os trabalhos que eu já exerci, tá? Então, está tudo lá no meu prontuário. Daqui a alguns anos, se eu me mudar de estado e mudar o meu Corém para outro estado, o meu prontuário ele segue junto, tá? Tudo é online, então meu prontuário vai para o estado, para o Corém do estado em que eu vou trabalhar, ok? As informações elas continuam. E, por exemplo, se eu já tiver recebido uma advertência verbal, então, lá no estado em que eu for trabalhar, vai estar lá que eu recebi a advertência verbal, que está lá registrado no meu prontuário. Tá? E a presença de duas testemunhas, que podem ser alguém, né, que o Corém tenha chamado para ir junto comigo, ou alguém lá do próprio Corém, tá? Mas a advertência verbal, só quem vai saber é o profissional, certo? Não é divulgado em canto nenhum, a não ser registrado no prontuário do profissional. Inciso 2º, a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Tá? Então, pessoal, a anuidade ela vai de acordo com a categoria. Eu, como enfermeira, né, esse ano eu paguei a anuidade de R$319. Então, caso eu venha a ser multada, eu vou pagar o valor de 1 a 10 vezes R$319. Tá? Do técnico, se eu não me engano, alguém já me disse que foi 280. Aí ele vai pagar um valor de 1 a 10 vezes 280. Certo? Quem vai dizer esse valor? O Corém. E ninguém vai saber disso aí, mas vai ser registrado no prontuário do profissional. Inciso 3º. A censura consiste em repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-Corém e em jornais de grande circulação. Aqui, pessoal, seria uma advertência verbal,
tá? Só que vai ser registrado. Quando a gente vai para um evento aí do COFEM, aí tem as revistas. Aí lá tem uma página que tem profissionais censurados. Aí tem o nome dos profissionais que foram censurados. Tá? Então, aqui a censura ela é dada pelo Corém, só que agora ela vai ser divulgada. Todas as pessoas podem saber. Tá? Inciso 4. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgado nas publicações oficiais do sistema COFEM-COREM, jornais de grande circulação e comunicado aos órgãos empregadores. Tá? Por que vai ser comunicado aos órgãos empregadores? A instituição em que você trabalha. Porque durante esse período de suspensão, nós não podemos exercer a nossa profissão, nós não iremos poder trabalhar, tá? Então, caso, pessoal, a gente, como a gente não vai trabalhar, a instituição em que a gente trabalha, ela também não é obrigada a nos pagar, porque a gente não está trabalhando, tá certo? Então, no período de até 90 dias, a gente não pode trabalhar, tá? O Corém, ele vai dizer aí de quantos dias será essa suspensão, porém, até 90 dias a gente pode ser suspenso, tá certo? E além da suspensão, vai ser publicado em jornais de grande circulação, assim como foi a censura. Vai ter lá, relação de profissionais suspensos. Inciso 5º, a cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do sistema COFEM-COREM de enfermagem, COFEM-COREM e em jornais de grande circulação. A cassação, pessoal, ela é feita pelo COFEM. A única penalidade que é feita pelo COFEM é a cassação. Porém, nenhum pode caçar os profissionais. Quem caça é o COFEM. Tá? E aí o profissional ele vai perder o direito, né, de exercer a profissão aí por 30 anos. Certo? E nesses 30 anos, pessoal, a carteirinha, certo, do profissional, ela é retida no Corém, tá? O que vai impedir do profissional exercer suas atividades. Certo? Porque na instituição em que ele trabalhava, vai ser informado de que ele não pode mais trabalhar, que ele foi cassado, que ele perdeu o direito de exercer a profissão. Se ele for para outra instituição, ele também não vai poder se empregar. Por quê? Porque ele não tem a carteirinha que comprove que ele é enfermeiro, tá? Que ele é técnico, que ele é auxiliar, certo? Aí vocês podem pensar, mas tem instituição que não pede os documentos, mas aí o erro é da instituição, certo? É obrigação de toda instituição pedir toda a documentação profissional do seu empregado, tá? O inciso 6º, as penalidades aplicadas devem ser registradas no prontuário do infrator, tá? Então, no prontuário estará todas as penalidades que aquele profissional, né, recebeu. Inciso 7º, nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for escrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena. E no caso da cassação, após o período de reabilitação, ou seja, após os 30 anos aí, né? Aí, será que alguém mais vai trabalhar, né, depois de 30 anos? Ok? E daí nós vamos para o artigo 109. O artigo 109, pessoal, ele fala que as penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão profissional são da responsabilidade do Corém. E a da cassação é de responsabilidade do COFEM. Certo?
E daí nós vamos ver agora o artigo 110. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, consideram-se item 1, a gravidade da infração, item 2, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, item 3, o dano causado e o resultado, e no item 4, os antecedentes do infrator. Tá? Então, quando o profissional ele comete alguma infração, vão se analisar esses 4 pontos aí, para que se chegue a uma das 5 penalidades. Tá? Quem é que analisa esses itens? O Corem. Isso também escutando as testemunhas, né, a favor, contra. Tá? E daí, se o Corem achar que a penalidade desse profissional vai ser uma cassação, então o que é que vai acontecer? O próprio profissional, ou o próprio Corem, vai enviar essas informações para o COFEM, para que o COFEM analise a situação do profissional, certo? Voltaram a ver aí os slides? Tranquilo? Tá? Então, vamos lá. Artigo 111. No artigo 111, pessoal, nós iremos falar, estamos perto de terminar, viu? Faltam só as infrações e atenuantes e agravantes. Com relação às infrações, o Corem, tá? O sistema COFEM-Corem, ele agrupou essas infrações em 4 tipos de infração, tá? Que vocês vão ver que os 3 primeiros tipos, consideradas leves, moderadas e graves, elas incluem tanto a situação, uma infração contra o paciente, como uma infração contra a instituição em que a gente trabalha. Tá? A gravíssima, ela inclui apenas o paciente, certo? Vamos ver aí. Inciso 1º. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquela que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais e financeiros. Então, a infração leve, tá? Vai mais da questão moral e mental, ok? Ou debilidades bem leves, né, tipo hematomas, tá? Ou então se veio agravar a instituição, seja patrimonialmente, né, quebrando, desviando material, seja financeiramente, tá? E veja, pessoal, nesses casos de infrações leves e moderadas, muitas vezes o profissional que cometeu a infração, ele que vai arcar com toda o tratamento do paciente, tá? Se o paciente perdeu o movimento de um membro, tá? Então o profissional vai pagar a fisioterapia, né? Se ele foi lesado moralmente, então o profissional que vai pagar aí um psicólogo, tá certo? Ele que vai arcar com o tratamento desse paciente. Inciso 2º, são consideradas infrações moderadas, as que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Tá? Veja que aqui já entra como infração ao paciente infrações de debilidade temporária. Né? Então, perdeu temporariamente o movimento de um membro. Então, o profissional que cometeu, que vai arcar com esse tratamento aí, certo? Essa fisioterapia aí. Inciso 3º, são consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte
debilidade permanente do membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, tá? Então, veja aqui que para ser considerado uma infração grave, né, é perigo de morte ou debilitação permanente do membro, sentido ou função, né, com relação ao paciente aí. E com relação à instituição, né, destruição aí patrimonial, financeira, ferir moralmente a instituição, tá? E no inciso 4º, são consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente do membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, veja que o gravíssimo, ele vem a atingir o paciente, tá? Com relação à instituição, o gravíssimo, a infração gravíssima, ela não entra. Só entra a leve, a moderada e a grave com relação à instituição. E daí, pessoal, como a gente viu, né, quando é instaurado o inquérito lá com relação ao paciente, ao profissional, ver o COREM, o sistema COFEN-COREM, ele vai ver os atenuantes e os agravantes do profissional. O que é que vem ser atenuante? Ter o infrator, no caso o profissional, né, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Então, foi o que aconteceu. Eu cometi a infração, eu vi que cometi a infração, e espontaneamente eu falei com os meus superiores sobre a infração que eu cometi para que eles pudessem fazer algo pelo paciente. Então, espontaneamente eu fiz isso. Isso é um atenuante, tá? Que eu me preocupei com a vítima, tá? Ter bons antecedentes profissionais. Então, eu ser conhecida como uma boa profissional. Realizar atos sob coação e ou intimidação ou grave ameaça. Realizar atos sobre emprego real da força física, tá? Então, o que é isso? Eu fui forçada a cometer determinada infração. Veja que a infração, ela pode ser com o paciente, pode ser com a instituição, tá? Ter confessado espontaneamente a autoria da infração, eu falei, e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. Então, por todo o inquérito, eu sempre fui, né, participativa em todo o inquérito. Todas as vezes que o COREM me convocou, eu estive lá. Todas as vezes que ele pediu uma testemunha, eu levei a testemunha. Então, participei, né, em tudo que o COREM me pediu durante o inquérito, tá? E o que são agravantes, que é aquele que vem agravar a situação do profissional. Ele ser reincidente. O que é ser reincidente? Ele já ter cometido outras infrações, tá? E ele já ter recebido outras penalidades. Então, isso é ser reincidente. Causar danos irreparáveis, né? Como debilidade permanente do membro da função, tá? Cometer infração dolosamente e cometer a infração por motivo fútil ou torpe. Quer dizer, eu vi que eu estava lesionando o paciente e forcei de maneira que o paciente sentiu dor, tá? Por uma besteira, por negligência, por uma falta de atenção, de observação, eu cometi essa infração com o paciente. Certo? Então, entra aí motivo fútil ou torpe. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Então, eu vejo que o meu colega está cometendo uma infração e eu ajudo. Tá? Eu sou conivente com isso. Aproveitar-se da fragilidade da vítima. Isso aí é aquilo que nós vimos, né? Que nós somos proibidos a estar recebendo vantagens, tá? E toda vítima, pessoal, todos os nossos pacientes, eles são vítimas porque eles são frágeis, são vítimas de uma doença, tá? Então,
Tá certo, Alilo. Já estamos no penúltimo slide também, viu? Então, nós não podemos aproveitar-se da fragilidade da vida. Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função do seu exercício profissional. Então, é aquilo, a questão da hierarquia, tá? Se eu mando, alguém tem que me obedecer, tá? Ter maus antecedentes profissionais, eu já ser conhecida como uma péssima profissional, já ter cometido outras infrações, e alterar ou falsificar prova ou concorrer para desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético, tá? Então, abriu-se o processo contra mim e eu manipulei as provas, eu falsifiquei as provas. Isso são agravantes, tá? E encerrando aí, nós temos o artigo 114, onde as penalidades previstas nesse código somente poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo, tá? Então, nós só vamos ser punidos, receber uma das 5 penalidades, se nós, como profissionais, seja enfermeiro, técnico ou auxiliar, tá? Cometer uma infração a mais de um artigo desse Código de Ética, certo? Tranquilo? Tá? E daí, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Desculpa aí. A gente encerra por aqui a nossa resolução, tá? Se eu ver que ficou muito ruim aí,